Olá, meu nome é Letícia, eu sou doutoranda no programa de pós-graduação em Gerontologia da Universidade Federal de São Carlos e eu vou apresentar para vocês o nosso trabalho submetido no eixo temático Mudanças Climáticas e Resiliência Urbana. O título do nosso artigo é O Impacto em Saúde sob a Perspectiva de Desastres, análise documental comparativa entre notas técnicas da Fiocruz. Para contextualizar o tema do nosso trabalho, nós trazemos as megatendências globais, que são forças que moldam a forma de viver e pensar da sociedade e que evidenciam a crescente complexidade do mundo contemporâneo, que impactam diretamente as esferas econômicas, sociais, culturais e ambientais. Entre essas megas tendências globais que a gente encontra na literatura, nós destacamos os eventos climáticos extremos. As alterações climáticas, ela têm consequências de longo prazo e recaem com maior intensidade sobre a população socioeconomicamente vulnerável. E muitas vezes essas alterações climáticas, elas estão associadas aos desastres naturais e tecnológicos, onde estes se diferem pelo fato dos tecnológicos ocorrerem muitas vezes por erros humanos. Frente a essa emergência mundial, a comunidade internacional adotou uma série de marcos globais, concebidos e implementados para orientar os países rumo à resiliência e à segurança climática. Entre esses marcos globais, nós destacamos no trabalho o marco de Sendai para redução de riscos de desastres, no marco temporal de 2015 a 2030, a Agenda 2030 dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentáveis, no mesmo marco temporal de 2015 a 2030, e também o Acordo de Paris sobre Mudanças Climáticas. Esse no panorama geral, né? Trazendo essa realidade para o nosso território brasileiro, ele é especialmente sensível a essas mudanças climáticas e também às consequências ambientais dela decorrentes. Isso por causa da diversidade ambiental que o nosso país possui, o desenvolvimento socioeconômico desigual, o sistema produtivo agropecuário, mas também por causa do modelo energético utilizado. E esses fatores, eles podem contribuir para o maior impacto sofrido em desastres. Nesse sentido, além dos marcos já citados anteriormente, a gente tem também a campanha Construindo Cidades Resilientes, que foi implementado, né, promovido pelo Escritório das Nações Unidas para a Redução de Risco de Desastres, que orientou governos locais a fortalecer a resiliência urbana frente a esses desastres, por meio de algumas estratégias, como, por exemplo, a participação social e o diagnóstico de vulnerabilidades. O Brasil, ele foi o país com o maior número de participantes nessa estratégia, né? No ano de 2010 a 2020, com 1.078 municípios inscritos. Além dessas questões trazidas anteriormente, nós temos também a questão da implementação parcial dessas medidas, tendo diversos desafios como os recursos financeiros e humanos insuficientes, a dissonância de interesses entre as esferas públicas e privadas em relação às questões ambientais, as respostas a esses danos causados pelos desastres, né, precisando da atuação efetiva do poder público, e muitas vezes a sobrecarga do setor da saúde, que lida com impactos diretos e indiretos, como, por exemplo, as doenças por águas contaminadas ou até mesmo o desenvolvimento de ansiedade pós-traumático, além dos agravos de curto, médio e longo prazo. Nesse sentido, os impactos das mudanças climáticas na saúde exigem uma análise das dimensões ambientais, sociais e econômicas que produzem essas vulnerabilidades. As notas técnicas da Fiocruz, elaboradas pelo Observatório de Clima e Saúde, são registros institucionais relevantes. E desde 2019, eles reúnem e sistematizam essas informações sobre os efeitos de eventos climáticos extremos e os desastres na saúde da população brasileira. O objetivo dessas notas é subsidiar políticas públicas, a promover a prevenção, a mitigação e também a adaptação, contribuindo para o fortalecimento da vigilância em saúde ambiental e também climática no país. Nesse sentido, o objetivo geral do nosso artigo foi analisar os impactos em saúde decorrentes dos desastres de Brumadinho e das inundações do Rio Grande do Sul, a partir dessas notas técnicas da Fundação Oswaldo Cruz,
Como específicos, a gente colocou caracterizar o contexto socioeconômico e territorial dos estados atingidos pelos desastres, extrair e organizar os trechos das notas técnicas da Fiocruz nos eixos ambiental, social, econômico e de saúde, comparar os resultados entre os desastres, destacando a convergências e divergências, e sintetizar os achados em uma matriz SWOT, evidenciando aspectos bem cobertos, que são as forças, as lacunas. São as lacunas e, aqui, ou as limitações, são as fraquezas, as possibilidades de aprofundamento futuro, que são as oportunidades. Mas também a gente tem os riscos ou os impactos subestimados, que são as ameaças da matriz. Em relação ao método, o tipo de pesquisa trata-se de uma análise documental exploratória, com base de dados secundários das notas técnicas da Fiocruz, onde a fonte de dados foi o Observatório Clima e Saúde, e o objeto de estudo foi o rompimento da barragem de Brumadinho de 2019 e as inundações do Rio Grande do Sul de 2024. Como critério de inclusão e exclusão, primeiramente falando da base de busca, né? Então foi o repositório de notas técnicas da Fiocruz, como foi dito anteriormente. Como critério de inclusão, a gente utilizou a legitimidade institucional dessas notas, a relevância para a saúde, então a gente identificou na menção dos títulos o termo sobre impacto da saúde em desastres ambientais ou tecnológicos, e também a abrangência, sendo então esses desastres de nível municipal ou de estadual, abordando um único evento. Na seleção dos documentos, no momento da coleta, tinham 8 notas, sendo a primeira em 2019 até 2025, e foram selecionadas inicialmente 3 notas técnicas. Porém, a terceira nota ela foi excluída por ter um enfoque mais epidemiológico de médio e longo prazo. Dessa forma, a amostra final foi 2 notas técnicas, que possibilitou uma análise imediata e comparativa. Na coleta de dados, a gente dividiu em 2 etapas. Na primeira, a gente fez então o contexto socioeconômico e territorial, utilizando o Atlas Digital de Desastres no Brasil, no período de 2015 a 2024. Utilizamos alguns filtros, como por estado, e os dados também foram verificados e padronizados. No segundo momento da coleta, a gente fez a análise documental dessas notas técnicas utilizando 4 eixos principais: o eixo ambiental, social, econômico e o da saúde. Para a extração e a sistematização dos dados, a gente definiu previamente algumas palavras-chave, distribuindo de forma equilibrada nos 4 eixos. A gente realizou a leitura analítica com o apoio de ferramentas digitais de busca, e foram consideradas as variações lexicais, como, por exemplo, a palavra contaminação e contaminado, e também expressões que a gente considerava equivalentes, como trabalho e ocupação. E a extração dos trechos, ela foi de acordo com a relevância para aquele eixo especificamente. Eu trouxe aqui a tabela das palavras-chave, só para a gente visualizar. A análise de dados, ela teve, então, previamente a organização documental por categorias, a estruturação em quadro comparativos e, finalmente, a gente fez a aplicação da matriz SWOT. O objetivo do uso da matriz SWOT foi integrar informações qualitativas, identificar as convergências, divergências e as lacunas identificadas, e também destacar os pontos de atenção e melhorias na gestão de risco e ações institucionais frente a esses desastres. Como resultado, inicialmente a gente teve a caracterização do contexto socioeconômico e territorial dos 2 estados onde ocorreram os desastres analisados. Então, a gente trouxe alguns dados, como, por exemplo, o registro por grupo de desastres, o número de óbitos nesse período de tempo, as pessoas que foram diretamente afetadas, as pessoas que foram desabrigadas e desalojadas e o prejuízo público. Com essas poucas informações que a gente traz, já é fato, né, analisar como esses eventos eles vão causar
necessariamente um impacto na saúde, na economia, na parte social e também na parte ambiental desse território. Agora, entrando na análise documental das notas técnicas pelos eixos, iniciando pelo eixo ambiental, aqui a gente trouxe a tabela com todas as palavras-chave que foram buscadas na nota, né? Se foi identificada ou não no texto, e posteriormente analisando esse trecho que foi extraído do documento. Então, no eixo ambiental, como convergência, a gente achou, né? A gente identificou que, como semelhante, tem um impacto sobre a água e a saúde, com risco de doenças transmissíveis, que evidencia, então, a fragilidade do saneamento básico. E como divergência, a nota técnica referente ao desastre de Brumadinho, por ser um desastre tecnológico, ele teve um foco muito maior na contaminação e degradação ambiental, sem estratégias de mitigação ou resiliência, sem mencionar essas estratégias, né? Já as enchentes do Rio Grande do Sul, por ser um desastre climático, ele trouxe um enfoque maior na questão da resiliência, mitigação e também o planejamento preventivo, considerando eventos extremos e a necessidade dessa adaptação. Como implicações práticas, a gente ainda consegue associar esses achados do eixo ambiental com alguns ODS da Agenda 2030, como, por exemplo, o ODS 6, né, que está referente à água e saneamento, a importância de garantir o acesso universal à água potável e à infraestrutura de saneamento, como a falta disso vulnerabiliza, né, esses espaços quando ocorrem esses desastres, e também o ODS 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis, onde ele traz a questão do fortalecimento da resiliência urbana e a redução de riscos e implementar meios de mitigação e adaptação desses desastres. Agora, na questão do eixo social, já na questão do eixo social, da mesma forma, a gente também trouxe essa tabela comparativa das palavras-chave que foram identificadas em cada uma das notas. Percebemos, então, que teve uma grande diferença em relação aos achados nas notas comparativas. Como ponto de convergência, a temática social ela é abordada em ambas notas, mas de forma desigual, e reconhece que o impacto cai muitas vezes sobre populações mais vulneráveis. Na questão da divergência, a Brumadinho, ela traz uma abordagem superficial, com foco em demandas de acesso à saúde, sem detalhar as vulnerabilidades estruturais. Já a nota que traz a questão da enchentes, traz uma abordagem mais direta e detalhada e evidencia a vulnerabilidades sociais, estruturais, incluindo os impactos sobre a educação e outros serviços públicos além da saúde. E esses achados, ele corrobora com o que a gente tem na legislação e em políticas públicas, né? No sentido dos direitos humanos e da justiça socioambiental. Então, comunidades vulneráveis, elas sofrem, sim, distribuição desigual desses impactos ambientais e é necessário as recomendações que vão trazer o apontamento de alinhar os direitos humanos com as políticas climáticas e as medidas de proteção social. Já o eixo econômico, no mesmo sentido, a gente traz a tabela comparativa dos achados das notas técnicas e, majoritariamente, a gente vê que na nota técnica referente a Brumadinho não foi identificada nenhuma das palavras-chave pré-estabelecidas para o eixo econômico. Como ponto de convergência, ambos reconhecem de forma implícita que a economia influencia a vulnerabilidade e impactos do desastre, mesmo não tendo diretamente na questão da nota técnica de Brumadinho. E como divergência, como eu disse, na nota técnica de Brumadinho não teve nenhuma menção explícita às palavras-chave econômicas que a gente estabeleceu e não detalha impactos econômicos estruturais. Já a nota técnica do Rio Grande do Sul sobre as enchentes destaca os impactos econômicos estruturais, incluindo vulnerabilidades no sistema produtivo, pensando na questão da produção agropecuária, de como essas famílias foram afetadas, a produção de alimento foi afetada, consequentemente também impactando na segurança alimentar e na desigualdade socioeconômicas.
Então, daí a gente consegue tirar algumas reflexões principais de que a relação entre a economia e a saúde, muitas vezes, elas não são explícitas devido à complexidade e os múltiplos fatores interdependentes dessa questão, que as decisões econômicas não sustentáveis aumentam a vulnerabilidade social e ecológica, amplificando as perdas durante os desastres. Nesse sentido, que a economia, né, ela vai influenciar, então, a pré-exposição, o impacto e a recuperação de comunidades afetadas. Então, a forma que o país trabalha a sua economia, o meio que ela faz a sua economia, ela vai poder, sim, vulnerabilizar esses espaços pré-desastres e pós-desastres. E, por fim, a análise da nota técnica pelo eixo saúde. Da mesma forma, a gente traz a tabela com a comparação dos achados. Como ponto de convergência, a gente traz que ambos os desastres destacam a continuidade do cuidado e da vigilância epidemiológica período pós-desastre, a importância do monitoramento institucional e o uso de sistemas de informações em saúde durante esse período também dos desastres, mas também para acompanhar os impactos e apoiar a recuperação, e que as doenças transmissíveis são comuns tanto nos desastres tecnológicos quanto os climáticos, e que reforçam o papel do saneamento básico na prevenção. Como divergência, em Brumadinho, a gente tem um maior ênfase em impactos psicossociais, como ansiedade, depressão e transtorno de estresse pós-traumático, enquanto na nota sobre as enchentes do Rio Grande do Sul teve um foco mais generalizado na saúde pública e epidemiologia, sem detalhar tanto os efeitos mentais, o impacto da saúde mental. Aqui também a gente consegue trazer algumas ideias, algumas reflexões, né, que a gente pode trazer, que os desastres eles afetam tanto a saúde física quanto mental, especialmente em populações mais vulneráveis, e que o SUS e as políticas públicas ela reforça na sua legislação, né, que a saúde ela reflete a estrutura social e econômica de seu país, sendo necessário, então, esse planejamento e integrar aspectos biopsicossociais e fortalecer os sistemas de informação para a mitigação desses desastres. Agora, partindo para a nossa última análise, que foi a análise da matriz SWOT, onde a gente teve uma perspectiva em relação à gestão de risco e da saúde pública dessas duas notas que a gente fez a análise. Como forças, a gente trouxe como principal fator o reconhecimento explícito dos impactos diretos e indiretos dessas mudanças climáticas sobre a saúde, incluindo então as doenças infecciosas e as condições crônicas, mas também os agravos mentais, que os achados, né, da análise dessas notas, elas ampliam a visibilidade da relação entre as mudanças climáticas e a saúde, estimulando o debate sobre a adaptação e a mitigação no contexto brasileiro. Como fraqueza, nós pontuamos a abordagem ainda fragmentada entre os eixos ambiental, social e econômico, dificultando a leitura sistêmica das vulnerabilidades, muitas vezes estando mais associada à questão da saúde mesmo. E também observou-se a predominância de diagnósticos descritivos, com menor aprofundamento em recomendações, estratégias e planos de mitigação e prevenção desses desastres. Como oportunidade, tem o potencial de ampliar a integração intersetorial, unindo então tanto a saúde quanto as esferas do meio ambiente, o planejamento urbano e a proteção social, de como isso é importante a articulação entre esses serviços. E a inserção dos ODS 3, pensando na Agenda 2030, né, a inserção entre o ODS 3, 6, 11 e 13 como base de estratégica para futuras ações. Então, elas se conversam perfeitamente quando a gente pensa nessa questão dos desastres ambientais. E, por fim, as ameaças, onde pontuamos a escassez de recursos técnicos, humanos e financeiros para resposta e prevenção de desastres, como a gente viu da dificuldade, muitas vezes, de implementar e dar continuidade nesses marcos globais, pensando na prevenção ou até mesmo mitigação desses eventos climáticos extremos, e a fragilidade da governança e das políticas ambientais, marcada por descontinuidade e baixa priorização política também.
E como conclusões finais, a gente traz que as mudanças climáticas tentam esse impacto crescente e aumenta tanto sua frequência quanto a intensidade da ocorrência desses desastres. A importância da perspectiva holística, então, avaliando pela ótica biopsicossocial para a gestão e a mitigação desses riscos. E em relação às notas que a gente utilizou, né, elas permitem compreender impactos sobre a população afetada desses desastres e que funcionam como registros de dados para aprendizado a partir de experiências anteriores também. Como limitações do nosso trabalho, a gente traz que não foi abordado explicitamente ações de adaptação e resiliência, e também a restrição no uso de palavras-chave e dados desatualizados do Atlas Digital de Desastres. Né? Então, a gente traz como principais limitações do nosso trabalho. Como principais contribuições, a análise estruturada de documentos institucionais que fortalece o debate sobre as mudanças climáticas e saúde sobre esse tema, né? E oferece subsídios para estudos futuros e políticas baseadas em evidências. Aqui estão as referências que eu utilizei para fazer a apresentação. E muito obrigada.